qual é o caminho. Quer dizer, eu trago trauma, todo mundo traz. Não tem jeito de dizer que não, porque o nascimento é um processo traumático. É inquestionável isso. Então, eu quero voltar, toda a humanidade quer, no fundo, entre outras palavras, sei lá como é que a gente pode definir essa vontade, de voltar para o útero materno, onde tudo era calmo, tudo era gostoso e tudo isso aqui. E nessa idade que nós estamos, eu pelo menos estou, não sei se você já chegou ainda nessa terceira fase que você citou há pouco. Então hoje eu já sirvo faz muito tempo, vamos dizer, né, que já tive essa opção muito antes. Então hoje eu estaria apto, vamos dizer, a ter um entendimento. Será que as pessoas vão ter que esperar até os 63 anos, vamos dizer, para ter esse entendimento do nascer de novo? Que esse nascer de novo, a interpretação tem que ser diferente desse trauma do nascimento. Então, como discernir isso, Eduardo? E é bom a gente estar conversando, porque você não é psicólogo, eu não sou psiquiatra nem nada. São duas pessoas que estão passando aqui a experiência de vida. Isso é importante, né? É uma coisa que a gente está trabalhando, está tocando a mão na massa, botando a mão na massa. Então, o interessante é que quando a gente olha para trás na nossa própria trajetória de vida, a gente vai ver quantas mudanças a gente passou na forma de entender as coisas, de encarar as coisas, né? Isso é interessante porque quando você olha numa pessoa mais jovem e quer criticar uma maneira tosca ou simplória ou errônea de ver as coisas, se você parar para pensar, você fala, pô, eu também já cometi esse erro, eu também já pensei desse jeito, eu também já fiz isso, né? Então, isso dá para a gente uma certa, vamos dizer assim, uma humildade para a gente entender que tem que ter paciência. Paciência. Essa palavra eu acho muito bela, porque ela significa ciência da paz. Exatamente. Ter a ciência da paz, a gente tem que ter paciência com a gente mesmo e com o mundo todo, com o resto todo. Então a gente já não vai mais reagindo, já não vai mais com tanta sede ao pote, não vai com tantas ilusões, né? Agora, isso tem que esperar até os 63 para começar? Não. Pode começar isso a qualquer momento da vida, né? É para isso que serve a iniciação espiritual. Ela está aberta a todos. E cada um vai no seu ritmo. Tem pessoas que são muito rápidas nesse processo e tem outras que são mais lentas. Mesmo pessoas, por exemplo, aquele autor, né, que é muito conhecido hoje em dia, o Eckhart Tolle, que escreveu O Poder do Agora, né, o Novo Mundo e tal, ele contando a experiência que ele teve ele era um professor em Harvard, em Oxford, na Inglaterra, era um professor, gestor de projetos e tal, e ele sofria daquela doença, síndrome do pânico, que diz que é terrível. A pessoa, do nada, ela entra numa fobia que parece que vai morrer. E difícil tratar essa síndrome. E ele sofria de doença do pânico. E um dia ele chegou na casa dele, se deitou e ele foi acometido de uma crise muito violenta. E ele sentia que é justamente uma reprodução daquelas matrizes perinatais de nascimento e morte. E ele sentia exatamente uma compressão que parece que ia destruir ele, e ele não conseguia mais respirar. E nisso ele teve uma sensação de um redemoinho sugando ele, e ele sentiu um pavor terrível daquela situação, e era inescapável. E quando ele sentiu uma dor mais aguda, ele apagou. Ele dormiu, apagou e acordou no dia seguinte. Só que acordou no dia seguinte, abriu o olho, olhou a luz entrando pelas cortinas, um feixe de luz na janela, e percebeu que ele estava diferente. Olha ele só. Estava sentindo uma paz, um estado de graça, né, como se diz. E ele acordou outra pessoa, literalmente acordou iluminado.
Então, nem todas as pessoas têm uma mudança drástica assim. Muitas vezes vão vindo várias experiências de despertar espiritual, despertar, como os japoneses chamam de satoris, né? Que é um preâmbulo, né? É um processo gradual, até um dia que você tem a grande libertação. Mas no caso dele foi agudo. Ele dormiu de um jeito e acordou de outro. Mesmo assim, ele estava com 29 anos de idade. Mesmo assim, ele demorou muitos anos para amadurecer essa experiência, entender esse processo e poder transmitir isso para as outras pessoas. Então, mesmo que você tenha um súbito despertar espiritual, uma iluminação, vai um tempo ainda para você aprender a lidar com esse novo estado. Não tem a menor sombra de dúvida. Isso é muito verdadeiro o que você está falando. Só quem já experienciou que sabe desse ato que existe quando você acorda diferente. Aí você está num novo mundo, você está numa nova visão das coisas. Então, você fica um certo tempo fora da casinha, vamos dizer. E Sim. Agora? Como eu vou me comportar? Mas é mesmo. E agora? Como é que eu vou ver as coisas do jeito que eu via? Exatamente. Aí então, você entra num processo de amadurecer, entender tudo isso que aconteceu. Perfeito. Isso é factível, não precisa ser nada especial, você não precisa ser um ser especial nem nada. Esse despertar acontece cada um no seu tempo, cada um com o seu gatilho, né, Eduardo? Exatamente. Tem um gatilho que faz isso. E isso é igual tem um mestre contemporâneo também iluminado, ele é conhecido aí como Moody, M-O-O-J-I. Acho que é isso. Moody. Ele esteve aqui em São Lourenço 3 vezes. Olha. Foi quando eu o conheci. Da primeira vez que ele esteve aqui, alguém me convidou, ele ia lá Aí eu cheguei lá e todo mundo quieto, e ele lá quieto. Ele ninguém falava nada, né? Até que eu cansei de esperar e falei, ô, meu amigo... Como é que é? Meu nome é Eduardo, eu moro aqui, eu sou fulano de tal, e eu vim aqui para ver o que você deve falar, você não vai falar nada. Ele imagina a situação. Mesmo, né? Aí o outro intérprete traduziu. Aí ele falou, essa é uma maneira antiga da gente se apresentar, né? Eu sou isso, eu sou aquilo, mas quem realmente a gente é, né? Quem sou eu, né? E aí começou o papo, e eu fiquei muito impressionado, eu nunca tinha visto nada igual. E da última vez que ele teve, já tem uns bons anos, uns 10 anos, ele vinha para fazer um processo chamado satsang. Satsang, sat é a verdade, né? Sang é reunião, encontro. Satsang é um encontro com a verdade. Sim. Então, ali, as pessoas falam de qualquer questão que elas tenham pessoal, e o mestre fala sobre aquilo ali, conversa com você. Só que eu nunca tinha visto uma pessoa firmemente estabelecida nesse mundo espiritual. E num processo desse de conversar, sem nada, ele só através do diálogo ele te leva a esse despertar espiritual, porque você vai vendo, você vai dissolvendo as ilusões, os preconceitos que a gente tem, porque tudo na vida é um preconceito, é um conceito antes de você interagir com aquilo, você já vai com uma ideia sobre aquilo, né? E quando eu cheguei a ter essa experimentação com ele, eu não senti essa alegria, esse despertar. Eu senti luz demais para mim. Tipo assim, você está numa caverna escura e pede uma vela para iluminar uma lanterna. Daí o cara vai e acende uma bomba de hidrogênio. Pum! Aí é luz demais, eu não dou conta. É interessante isso, é verdade. Muito interessante. Então, eu falei, basta, mas a partir dali eu tive uma mudança. A gente foi, aquela minha ansiedade
do cotidiano desapareceu, uma série de coisas. Mas eu sempre fui muito desconfiado. O cara é mestre mesmo ou ele está fazendo uma performance e tal? Sim, claro. Ele tem que ir lá para conferir. Ele não pode ser ingênuo, né, também. Porque o que não falta nesse mundo é falso guru, né?